O sol da manhã entrava pelas cortinas pintando listras douradas no chão de mármore. Helena Tran, 5 grávida de meses, estava em pé junto ao balcão da cozinha, mexendo uma panela de sopa. Ela cantarolava baixinho, com a mão livre apoiada suavemente em sua barriga crescente. Lá fora, os pássaros cantavam. Lá dentro, tudo parecia um sonho. O marido, David, entrou na sala com um terno elegante, a gravata perfeitamente atada e o cabelo penteado para trás. Para qualquer uma observando, ele era a imagem de um homem de sucesso. Um marido dedicado, um futuro pai, um homem no controle de seu mundo. Mas Helena podia sentir. O calor entre elas havia desaparecido semanas atrás. "Não me espere esta noite", disse David, tomando um gole de café sem olhar para ela. "O jantar da empresa pode atrasar." Alina deu um sorriso fraco. "É o terceiro esta semana", sussurrou ela, com a voz quase inaudível. "O que foi isso?" perguntou ele. Perguntou bruscamente. "Nada", ela respondeu rapidamente, baixando os olhos. Quando ele saiu, a casa ficou em silêncio. Apenas o relógio lhe fez companhia. Ela esfregou a barriga e sussurrou para o filho que ainda não havia nascido. "Não se preocupe, querida, a mamãe está bem." Mas ela não estava. Fazia muito tempo que não estava. Naquela noite, ela encontrou um perfume Emma jaqueta dele. Doce floral, cara. Não era dela. Ela congelou. Seu tremor, os dedos dele enfiaram a mão no bolso e encontraram um bilhete dobrado. "Vou esperar você no hotel." Não a deixe desconfiada, seu coração afundou. O ar abandonou seus pulmões. Ela agarrou a barriga tentando não chorar, mas os soluços vieram mesmo assim. Silêncio quebrado em defesa. Quando David voltou, ela não perguntou nada. Ela preparou o jantar. Ela sorriu. Ela fingiu porque era assim, o que as esposas foram ensinadas a fazer. Suportar. Na manhã seguinte, David a surpreendeu. "Vamos viajar neste fim de semana", ele disse. "Você anda estressada. Precisa de ar fresco." Os olhos dela se arregalaram. "Você fala sério?" Ele sorriu friamente. "Claro! Eu vou cuidar de tudo." Ela acreditou nele. Ela arrumou seu vestido favorito, a foto do ultrassom do bebê e uma pequena cruz que sua mãe lhe deu. Era a primeira vez que ela sentia esperança em semanas. Eles dirigiram por horas, passando pela cidade limites, os subúrbios, as estradas vazias que levavam para o interior da floresta. As árvores ficaram mais grossas, mais altas, mais escuras. Helena olhou para ele nervosamente. "David, para onde estamos indo?" "Você verá." Ele respondeu sem expressão, com os olhos fixos à frente. O carro parou perto de uma cabana abandonada. Ele saiu, caminhou até o lado dela e abriu a porta. Ela sorriu timidamente, saindo com cuidado com a barriga para cima. "Isso é uma surpresa?" perguntou ela. Ele assentiu uma vez. "Sim", disse ele baixinho. "Um grande." Então, antes que ela pudesse falar mais uma vez, ele puxou uma corda do tronco. O sorriso dela desapareceu. "David, o que você está fazendo?" Ele não respondeu. Os pássaros foram silêncio. A floresta pareceu prender a respiração. Ele agarrou os pulsos dela. A corda apertou. O grito dela ecoou pelas árvores. E então tudo ficou escuro. O ar frio atravessou seu suéter fino enquanto os olhos de Helena se abriram. Por um momento, ela não se lembrava de onde estava. Então, a dor nos pulsos e a sensação de queimação na barriga lembrou-lhe que estava amarrada a uma árvore no meio do nada. Seu marido havia sumido. O homem que ela amava, o pai de seu filho ainda não nascido, a havia deixado para morrer. A floresta estava estranhamente silenciosa, exceto por o leve farfalhar das folhas e o pio distante de uma coruja. O cheiro de terra úmida enchia seus pulmões. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou no vazio. "David, por favor, não faça isso." Apenas as árvores responderam sussurrando ao vento. Ela torceu os pulsos, tentando afrouxar a corda, mas só conseguiu cortou mais fundo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela lutava para respirar. Seu bebê chutava. Era como se seu filho soubesse perigo. "Por favor", ela sussurrou tremendo. "Segure firme pela mamãe." O tempo passou. Os minutos se transformaram em horas. O sol desapareceu atrás do horizonte e a floresta se transformou em um labirinto sombrio. Seu estômago roncou, seus lábios rachados, sua mente repetia cada memória. O riso de David, suas promessas, suas mãos em sua barriga enquanto ele dizia:
Nós seremos uma família para sempre. Mentiras! Tudo isso! Então veio o som, um rosnado baixo no distância, proximidade profunda e gutural. Seu coração batia forte contra as costelas. Ela congelou. Algo se movia entre as árvores. Lento, pesado, deliberado. Galhos estalavam. Folhas farfalhavam. Ela podia ouvir sua respiração agora. Animal alto e constante. Não, não, por favor, ela soluçou. A forma emergiu das sombras. Um leão enorme, seus olhos dourados brilhando ao luar. Sua juba brilhava como fogo. Era lindo e assustador. Helena não conseguia se mover. A criatura aproximou-se farejando o ar. Parou a poucos metros dela. Ela fechou os olhos com força, esperando o odor, esperando o fim, mas ele não chegou. Em vez disso, o leão soltou um som estrondoso e profundo. Não um rosnado, mas algo mais gentil. Ele a circulou, balançando o rabo, depois sentou-se com os olhos fixou-se nos dela. Você não vai me machucar, vai? Ela sussurrou. Suas lágrimas refletiam o luar enquanto caíam. O leão inclinou a cabeça como se entendesse suas palavras. Então olhou para o caminho escuro atrás dele, erugiu, um rugido estrondoso e ecoante que abalou a floresta. Helena estremeceu com o coração acelerado. Em algum lugar distante, uma lanterna tremeluziu por entre as árvores. Uma voz masculina gritou: Simba! O que foi, garoto? O leão rugiu novamente, mais alto desta vez, caminhando em direção ao som. Helena prendeu a respiração. Alguém estava se aproximando. Visão turva de exaustão. Mas ela vislumbrou uma figura alta correndo por entre as árvores. O homem, uma silhueta, surgiu ao lado do leão, com a voz grave e urgente. Que diabos? Sussurrou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Helena tentou falar, mas a escuridão a puxou para baixo novamente. A última coisa que ela viu foram os olhos dourados do leão observando ela, protegendo-a. Um cheiro fraco e estéril enchia o ar. Sons de bipicou em algum lugar próximo. Os olhos de Helena se abriram, seu corpo dolorido por todo o corpo. Por um segundo ela entrou em pânico. Onde era ela? A última coisa de que se lembrava eram os olhos dourados do leão e a figura sombria do homem. Agora ela estava deitada em uma cama macia, envolta em lençóis limpos, cercada por uma luz quente. Seus pulsos estavam enfaixados. Ela piscou, lutando a respirar. Então uma voz suave falou. Você está segura, disse o homem baixinho. Você vai ficar bem. Ela se virou a cabeça dela. Um homem alto estava ao lado dela, vestido com um suéter escuro e jeans. Seu rosto era áspero, mas gentil, com um azul intenso olhos que continham uma estranha tristeza. Quem é você? Helena sussurrou. Meu nome é Lucas Carter, disse ele. Você está na minha casa. Meu leão te encontrou ontem à noite. Seu leão! Ela repetiu fracamente. Lucas assentiu em direção à grande janela. Lá fora, através do vidro, ela viu um vasto campo verde. E lá estava ele, o leão, calmo, majestoso, deitado na grama, com o rabo balançando. Helena ofegou baixinho. Ele não me machucou. Ele não faria isso, Lucas disse com um sorriso fraco. Simba não é um leão qualquer. Ele foi resgatado quando era filhote. Ele sabe como sentir medo e inocência. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele me salvou. Vocês dois salvaram. Lucas entregou-lhe um copo d'água. Você estava semiconsciente quando te encontrei. O que aconteceu lá fora? Os lábios dela tremeu. Por um longo tempo ela não conseguiu falar. Então as palavras saíram. Seu marido, a traição, estar amarrado ao árvore, deixada para morrer. Lucas ouviu em silêncio com o maxilar tenso. Quando ela terminou, seus olhos escureceram. Ninguém merece isso, disse ele suavemente. Principalmente alguém que carrega uma vida dentro de si. Ela olhou para a barriga instintivamente. Meu bebê ainda está forte. Lucas a tranquilizou. O médico disse, você tem sorte. Vocês dois têm. Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pela bochecha. Por que ele faria isso com eu? Eu o amava. Lucas suspirou. Alguns homens destroem o que não podem controlar. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto, denso e pesado. O vento lá fora batia nas janelas. Descanse agora, disse ele, finalmente. Você vai precisar de força. Ele se virou para sair, mas a voz de Helena o impediu. Lucas, ele fez uma pausa. Obrigado por me salvar. Ele olhou para trás com uma expressão indecifrável. Não me agradeça, disse ele baixinho. Agradeça destino.
Eu apenas segui o chamado de Simba. Quando a porta se fechou, Helena olhou para o leão novamente. A criatura ergueu a cabeça, encontrando seu olhar através do vidro. De alguma forma, ela se sentiu confortada, como se aquele coração selvagem entendesse sua dor melhor do que qualquer ser humano jamais poderia. Mas no fundo, sob a segurança daquela bela casa, o medo ainda persistia. David não sabia que ela estava viva. Ainda não. E se ele descobrisse, não pararia até que ela fosse embora. Bom, a luz do sol da manhã filtrava-se pelas paredes de vidro da mansão, dançando pelo chão de mármore. Helena sentou-se ereta na cama. O suave aroma de rosas frescas enchia o quarto. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia segura, mas segurança parecia estranho, como algo em que ela não confiava mais. Lucas entrou com uma bandeja de café da manhã, sopa quente, torrada e chá de ervas. Você deveria comer, disse ele calmamente. O médico disse que você ainda está fraca. Helena deu um leve sorriso. Sua voz... Você realmente não precisava passar por tudo isso por uma estranha. Ele a encarou. Você não é uma estranha. Você era deixado para morrer em minha terra. Isso torna a responsabilidade minha. Seu tom era prático, mas seus olhos revelavam uma preocupação silenciosa. Depois do café da manhã, ele a ajudou a caminhar até a varanda. A mansão tinha vista para hectares de floresta esmeralda e um santuário aberto onde os animais vagavam livremente. Um casal de girafas pastava perto da cerca. Macacos brincavam nas árvores, e lá, descansando na sombra, estava Simba, o leão que a salvara. Ele está sempre observando, Lucas disse com uma risadinha suave. Acho que ele te adotou. Helena tocou o corrimão com os olhos cheios de admiração. Nunca vi nada tão bonito. Parece outro mundo. Lucas assentiu lentamente. É por isso que eu construí este lugar para mantê-los seguros e manter o mundo longe. Ela se virou para ele. Você morar aqui sozinho? Ele hesitou. Meus pais faleceram há anos. Herdei tudo, mas não me importo para a vida na cidade. Pessoas lá. Ele parou de falar, parecendo distante. Eles levam para cima. Segurança não parece mais real. Ele puxou uma cadeira para mais perto. Você tem estado pelo inferno, Helena. Leva tempo. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Continue me perguntando por quê. Por que ele me odiava tanto? Muito? Eu o amava. Eu carreguei seu filho. Lucas suspirou, seu olhar fixo no fogo. Às vezes, o amor é só mais uma coisa que as pessoas usam para te controlar. Naquela noite, um trovão sacudiu o céu. Helena caminhou até a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Lá fora, no pátio, Simba caminhava lentamente, seu pelo dourado, escorregadio de chuva. Ele olhou para a janela dela, quase sentindo sua dor. Ela sussurrou. Você me salvou uma vez, não foi? O leão soltou um ronco suave antes de se deitar perto do portão, guardando a mansão como uma sentinela leal. Na manhã seguinte, Clara a ajudou a se vestir. Você parece mais forte hoje, disse a governanta. Disse com um sorriso. Helena sorriu levemente. Talvez um pouco. Ela vagou por a galeria de arte da mansão, parando diante de um grande retrato. Era Lucas, mais jovem, de pé com seus pais ao lado do mesmo filhote de leão que havia se transformado em Simba. Eles pareciam felizes até que ela notou algo nos olhos de Lucas. Mesmo assim, uma solidão silenciosa. Mais tarde, durante o almoço, ela perguntou a ele. Você já sentiu falta? Eles? Sua família? Ele olhou para cima, pego de surpresa. Todos os dias, meu pai morria em um acidente de carro. Minha mãe não aguentou a dor. Foi quando decidi deixar o mundo para trás. Sinto muito que ela sussurrou. Ele deu de ombros. Talvez o destino me quisesse aqui, esperando por outra pessoa que precisava ser salva. Por um momento, os olhares se encontraram. Algo não dito pairava no ar. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim, o telefone de Helena vibrou. Ela congelou. Ninguém sabia que ela estava viva. Lucas tinha lhe dado um número temporário, apenas para emergências. Suas mãos tremiam ao ler a mensagem. Dizia, você deveria ter ficado morto. Seu coração parou. O telefone escorregou de seus dedos, batendo a grama molhada. Ela se virou em direção à mansão, o medo inundando suas veias. Lucas! Ela gritou. Ele veio correndo com os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela apontou para o telefone com a voz trêmula.
Ele sabe. E pela primeira vez desde aquela noite, Helena percebeu que David estava vindo atrás dela novamente. A mensagem queimava em sua mente como uma marca. Você deveria ter permanecido morta. Essas palavras não assustaram apenas Helena. Elas abriram todas as feridas que ela pensava estarem começando a cicatrizar. Lucas pegou o telefone de sua mão trêmula. Seus olhos escureceram ao ler a mensagem. Este número é indetectável, murmurou ele. O maxilar cerrou. Mas quem enviou sabia exatamente o que dizer. Helena mal conseguia respirar. É ele, Lucas. Eu sei que é ele. Lucas encontrou os olhos dela. David. Ela assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Bochechas. Ele deve ter descoberto de alguma forma. Talvez o funcionário que vazou a foto. Meu Deus. E se ele vier aqui? Lucas, seu tom endureceu. Se ele fizer isso, ele não vai chegar perto de você. Não enquanto você estiver sob minha telhado. Naquela noite, ele redobrou a segurança ao redor da mansão. Câmeras piscavam nos portões. Guardas patrulhavam a floresta a caminhos. Até Simba parecia inquieto, andando de um lado para o outro no perímetro, rosnando na escuridão como se sentisse perigo aproximando-se. Helena não conseguia dormir. Cada riacho da casa a fazia estremecer. O som da chuva batendo contra as janelas pareciam passos. Ela caminhou pelos corredores com as mãos pressionadas na barriga, sussurrando para seu bebê ainda não nascido ou criança. Estamos bem. A mamãe está com você. Lucas a encontrou na cozinha, as dois estou segurando um copo d'água. Você deveria estar descansando, ele disse baixinho. Eu não posso, ela admitiu. Toda vez que fecho os olhos, eu o vejo. Eu vejo aquela corda. Eu ouvi-lo rir. Lucas se aproximou. Sua voz suavizou. Ele não vai te machucar de novo. Não enquanto eu estiver aqui. Seus olhos se encontraram, os dela cheios de medo, os dele cheio de determinação. Havia algo no jeito que ele olhava para ela que fazia seu coração desacelerar, mesmo por só um segundo. Mas a paz não durou muito. Na manhã seguinte, um dos seguranças invadiu a mansão segurando um envelope preto. Foi deixado no portão principal, disse ele ofegante. Lucas abriu. Dentro havia um único envelope, fotografia. Helena amarrada à árvore, com o rosto sujo de terra, os olhos arregalados de terror. No verso, escritas em tinta vermelha, estavam as palavras: a segunda rodada começa em breve. Helena, os joelhos cederam. Lucas a segurou antes que ela caísse no chão. Ele está nos observando, ela sussurrou. Ele está lá fora. Lucas entregou a foto ao assistente e gritou ordens. Tranquem a propriedade. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. Ligue para a polícia. Horas depois, a polícia chegou, mas sem evidências de quem enviou a mensagem. O que eles podiam fazer era prometer ficar de olho. Quando saíram, Lucas deu um soco na mesa. Ele está te provocando, ele disse. Ele quer te destruir de novo. A expressão de Helena mudou. Havia medo, mas também algo novo. Raiva, força! Ele não vai, ela disse firmemente. Ele já levou tudo uma vez. Eu não vou que ele leve meu filho também. Lá fora, um trovão ecoou pela floresta. Simba ergueu a cabeça e rugiu. Um aviso para qualquer mal que permanecesse além dos portões. Porque desta vez, Helena Tran não era a mesma mulher destruída que ele deixou para morrer. Tempo. Ela estava pronta para revidar. A tempestade passou durante a noite, deixando o mundo quieto e carregado de névoa. Mas o silêncio não era pacífico. Era tenso, como o ar antes de uma explosão. Helena acordou com o som do rosnado profundo de Simba ecoando pelo pátio. Ela correu para a janela com o coração disparado. O leão estava parado na beira da propriedade, com os músculos tensos e a juba úmida de orvalho. Ele olhava fixamente para a floresta, observando algo ou alguém. Simba, ela sussurrou. Lucas apareceu atrás dela, vestindo uma jaqueta. Ele está, assim desde o amanhecer, disse ele. Ele está nos avisando. Do quê? Perguntou ela com a voz trêmula de medo. Eu não sei, ele respondeu. Mas animais como ele sentem o perigo antes de nós. Lá embaixo, câmeras de segurança piscavam. Um dos guardas apontou para a tela. Uma figura borrada se moveu entre as árvores, longe demais para ser identificada, mas perto o suficiente para arrepios percorreram a espinha de todos. Lucas ordenou patrulhas extras e se virou para Alina. Você não vai sair desta casa, não. Não importa o que aconteça. Ela assentiu segurando a cruz no pescoço. Eu entendo. As horas se arrastaram.
A neblina se adensou, envolvendo a mansão em um branco fantasmagórico. Helena sentou-se na biblioteca tentando ler, mas cada riacho a fazia pular. Clara trouxe-lhe chá sussurrando. Sr. Carter, ele vai te manter segura, querida. Ele sempre faz isso. Helena deu um sorriso fraco, mas seu estômago se revirou. Não é ele que eu estou preocupado com Clara. É o que está lá fora. Naquela tarde, Lucas se juntou a ela para almoçar. Ele tentou mudar o assunto, falando sobre os animais, o santuário, seus planos para expandir o refúgio. Por um momento, ela viu um vislumbre do homem por trás da armadura. Gentil, atencioso, protetor. Você construiu tudo isso sozinho? Ela perguntou. Ele sorriu fracamente com ajuda. Mas sim, eu queria um lugar onde ninguém pudesse machucar ninguém novamente. Seus olhos suavizaram. Você realmente acredita em proteger os quebrados, não é? Ele olhou para ela então, e algo em seu olhar disse mais do que palavras jamais poderiam. Talvez porque eu costumava ser uma. Antes que ela pudesse responder, o rugido de Simba fez as paredes tremerem. Não era seu chamado habitual. Era mais agudo, mais raivoso. Lucas se levantou imediatamente. Fique aqui, ordenou pegando seu rifle. A voz de Helena falhou. Lucas, por favor, fique cuidado. Ele assentiu uma vez antes de correr para a neblina. Pela janela, ela viu sua sombra desaparecer no caminho. Simba liderava o caminho como um guardião de fogo e fúria. Os minutos se estendiam como horas. O silêncio pressionado contra o peito. Ela queria desviar o olhar, mas algo dentro dela lhe dizia para não fazer isso. Então outro rugido mais alto, seguido por um grito humano. Seu sangue gelou. Ela correu para a porta, ignorando os gritos de Clara. Helena, pare! Mas ela não conseguia parar. Ela precisava saber. Ela saiu cambaleando na névoa, descalça. O vento chicoteava seus cabelos. Através da névoa, ela viu Simba parado protetoramente sobre algo. Alguém deitado no chão. Lucas se ajoelhou ao lado, gritando ordens em seu rádio. Helena se aproximou com a respiração presa na garganta. Porque ali, ensanguentado, mas vivo, estava um dos guardas, sua mão segurando uma abotoadura de ouro familiar. E gravado nela, brilhando fracamente através da lama, estavam as iniciais D.T. David Tran. A chuva começou a cair novamente, lenta e fria, lavando a lama do rosto do guarda ferido. Lucas pressionou a mão no ombro do homem. Fique comigo, Mason. O que aconteceu? O guarda tossiu com sangue manchando os lábios. Eles nos emboscaram na floresta. 2 homens, máscaras, armas. Disse eles queriam a mulher. Tentei impedi-los. O coração de Helena batia forte enquanto ela se ajoelhava ao lado dele. Quem os enviou? Ela perguntou, sussurrou. A mão trêmula de Mason se abriu revelando a abotoadura de ouro. Um deles deixou cair isso. Eu vi o rosto dele por um instante. Segundo, o mesmo homem da foto. Lucas pegou a abotoadura e a girou na... Por pouco. Lucas ordenou que o perímetro fosse fechado. Ninguém sai, ninguém entra, ele disse aos guardas. Helena sentou-se no canto da sala, tremendo, com as mãos sobre a barriga. Cada som lá fora parecia uma ameaça. Lucas se aproximou dela gentilmente. Ele está ficando desesperado, disse ele. Ele sabe que você está vivo, e ele quer silenciá-lo antes que alguém descubra. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele tentou, me mate uma vez. Não entendo por que ele está fazendo isso de novo. O que mais ele poderia querer? Lucas hesitou antes de responder. Controle financeiro. Talvez só para garantir que você não possa arruiná-lo. Homens assim, quando eles perdem o poder, destroem tudo o que os lembra dele. Helena escondeu o rosto nas mãos. Ele nem se importa sobre seu filho. Lucas agachou-se ao lado dela. Você nunca mais o enfrentará sozinha. Está me ouvindo? Seus olhares se encontraram. Por um instante longo momento, o único som era a chuva contra o vidro. Mais tarde, naquela noite, Lucas foi até seu escritório procurando para mais evidências. Ele colocou a abotoadura em uma pequena caixa junto com a carta ameaçadora e a foto. Ele ligou seu advogado e falou em voz baixa. Se algo acontecer comigo, garanta que isso chegue à polícia. Helena ouviu e entrou silenciosamente. Não fale assim, disse ela. Nada vai acontecer com você. Você. Ele olhou para cima, com o rosto sombreado pela lâmpada. Já lidei com homens como David antes. Eles não param até que têm sangue nas mãos. Ela atravessou a sala com a voz trêmula, mas firme. Então ele vai ter que passar por mim. Primeiro. Os olhos de Lucas suavizaram.
Você tem mais coragem do que pensa, Helena. De repente, o rugido de Simba ecoou de fora, profundo, agudo e raivoso. Ambos eles se viraram para a janela. O leão estava andando de um lado para o outro no portão novamente, com o rabo chicoteando no ar. Lucas agarrou seu rifle. Fique aqui. Helena o seguiu até o corredor. Lucas, espere. E se for ele? Ele olhou para trás uma vez. Então hoje à noite acabamos com isso. Porque desta vez, David Tran não estava caçando uma mulher indefesa. Ele estava caminhando direto para a cova de um leão. O vento uivava pela floresta, galhos curvados e folhas espalhadas como sussurros de alerta. Dentro da mansão, todas as luzes piscavam enquanto trovões ribombavam acima das colinas. Alina sentou-se perto da janela, com as mãos agarrando o cobertor sobre a barriga, observando a forma dourada de Simba se move inquieto perto dos portões. Algo estava se aproximando. Ela podia sentir. Lucas carregou seu rifle, verificando a câmara. Ele está aqui, disse ele baixinho. Eu também posso sentir. A voz de Helena tremeu. Como você pode ser tão certeza? Lucas olhou para os monitores, que mostravam as imagens de segurança. Uma a uma, as câmeras se apagaram, estática encheu as telas. Porque isso não é natureza, disse ele. Isso é sabotagem. Lá fora, Simba rosnou. Baixo, profundo, protetor. Os olhos dourados do leão cortavam a escuridão como tochas acesas. Lucas se virou para Helena. Suba as escadas. Tranque a porta. Não abra para ninguém além de mim. Ela queria discutir, mas sua expressão era de aço. Prometa-me, Helena. Ela assentiu relutantemente. Por favor, tenha cuidado. Ele deu-lhe um sorriso fraco e tranquilizador. Eu cuido disso. No momento em que ela desapareceu escada acima, Lucas a agarrou uma lanterna e saiu para a tempestade. A chuva encharcou sua jaqueta instantaneamente, mas ele continuou se movendo, suas botas esmagando o cascalho. Simba o seguiu, com os músculos tensos e o rabo chicoteando como fogo. Um relâmpago brilhou, e naquela fração de segundo Lucas os viu. Duas figuras perto da árvore, vestidas de preto, segurando armas. Abaixem-se! Ele gritou, disparando um tiro de advertência para o ar. Simba rugiu e avançou, fazendo um dos intrusos fugir para a floresta. O outro levantou a arma, mas antes que pudesse atirar, Simba derrubou-o no chão, um borrão selvagem de ouro e fúria. Lá dentro, Helena ouviu o caos, os tiros, o trovão, o rugido de leão. Ela pressionou o ouvido contra a porta, sussurrando. Lucas, por favor, fique bem. Lá embaixo, Lucas lutou com o segundo intruso, arrancando a arma de sua mão. Ele arrancou a máscara do homem e congelou. Não foi o Dave, foi outra pessoa. Quem te mandou? Lucas perguntou com a voz áspera. O homem cuspiu sangue sorrindo. Você já sabe o nome. O estômago de Lucas revirou. David Tran. O homem assentiu uma vez antes de perder consciência. Lucas chamou sua equipe pelo rádio, ordenando que protegessem a área. Simba estava por perto, respirando pesadamente. Sua principal característica era a chuva pingando. Os olhos do leão encontraram os de Lucas como se dissesse, ainda não acabou. Lá dentro, Alina sentou-se tremendo enquanto a porta rangia ao se abrir. Ela ofegou e então expirou aliviada quando Lucas apareceu. Ele estava encharcado, machucados, mas vivos. Acabou, disse ele, abaixando o rifle. Eles se foram. Ela jogou os braços em volta dele sem pensar, seu corpo tremendo contra o dele. Achei que tinha te perdido. Ele hesitou, então a abraçou, abraçando-a. Você não vai me perder, Helena. Nem agora, nem nunca. Mas assim que ela começou a se acalmar, uma sombra passou pela janela, uma silhueta escura, observando. Lucas enrijeceu, a mão alcançando seu arma novamente. Alguém mais está aqui, ele sussurrou. E desta vez ele sabia exatamente quem era. O vento uivou novamente, sacudindo os portões de ferro da mansão. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando a sombra logo atrás da cerca. Lucas apontou seu rifle, estreitando os olhos através da chuva. Ali, através das camadas de água, estava um homem com um longo casaco preto, encharcado e imóvel. Ele não tentou se esconder, ele ficou ali parado, olhando para a mansão. Helena se juntou a Lucas na janela, sua voz quase um sussurro. Não pode ser. Lucas a interrompeu. Fique para trás. Ele deu um zoom na lente da câmera. Erosto entrou em foco.
Traços pálidos e marcantes, olhos frios, um sorriso que poderia sangue coagulado. David Tran. Helena cambaleou para trás, levando a mão à boca. Ele está aqui. Ela respirou. Ele realmente veio. Lucas manteve a voz baixa e firme. Ele não vai entrar. Vou garantir. Mas David não estava lá para se esgueirar. Ele queria ser visto. De fora da portão! Gritou David, sua voz ecoando pela tempestade. Você é uma mulher difícil de encontrar, Helena. Pensei que talvez os lobos tinham terminado o trabalho para mim. Helena congelou, seu tom era calmo, zombeteiro, como se estivesse falando com um velho amigo. O sangue de Lucas ferveu. Ele saiu para a sacada, com a chuva batendo no rosto. Você precisa ir embora agora! Gritou ele. Os olhos de David se voltaram para ele. E quem é você? O novo herói? A fera-mestra? Lucas não respondeu. David riu, o som agudo e amargo. Você acha que escondê-la te torna nobre? Você nem sabe quem ela realmente é. O coração de Helena batia forte no peito. Não dê ouvidos a ele! Ela gritou. Mas David continuou. Ela é boa em fingir. Frágil, inocente. Mas ela é... Tenho mentido para você, Lucas. Ela não é uma vítima. Ela é uma ladra. Lucas abaixou a cabeça. O rifle levemente, a confusão estampada em seu rosto. Do que você está falando? David sorriu. Pergunte a ela sobre o dinheiro que ela transferiu antes de desaparecer. Pergunte a ela de onde veio o seu precioso financiamento para o Santuário dos Leões. Você vai encontrar alguns milhões faltando nas contas da minha empresa. Helena ficou boquiaberta. Isso não é verdade. Ele está distorcendo tudo. O sorriso de David se alargou. Oh, querida, eu não te menti. Você simplesmente torna tudo tão fácil. Lucas olhou para ela. Por um instante, a dúvida cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Saia da minha propriedade, ordenou ele com a voz de um trovão. O sorriso de David desapareceu. Você não dá para se esconder para sempre, Helena. O mundo pensa que você está morta. Talvez eu devesse continuar assim. Então ele se virou e caminhou desaparecendo entre as árvores. Helena caiu no chão tremendo. Ele não vai parar, Lucas. Só depois que eu for embora. Lucas se ajoelhou ao lado dela, segurando seus ombros. Então nós o detemos primeiro. Lá fora, Simba soltou um rugido que cortou o céu. Alto, furioso, desafiador. Um relâmpago iluminou a floresta por um segundo ofuscante. E naquele clarão algo metálico brilhou onde David estivera. Lucas estreitou os olhos. Era um pequeno dispositivo meio enterrado na lama. Um rastreador. David não tinha vindo apenas para ameaçá-los. Ele tinha vindo para marcá-los. A tempestade finalmente desabou ao amanhecer, deixando o céu cinza e pesado de silêncio. Mas a paz retornou à mansão. A noite havia mudado tudo. Lucas colocou a pequena... Um ponto de laser dançou pelo chão. Abaixe-se, ele gritou, puxando Helena para o chão no momento em que uma bala a estilhaçou. Vidro acima deles. A mansão explodiu em caos, tiros ecoando pelos corredores, janelas explodindo e chuvas de cacos. David trouxe ajuda novamente e desta vez eles estavam lá dentro. Lucas rolou, atrás de um pilar, revidando com precisão. 2 deles no corredor leste. Helena se arrastou para trás de um sofá, agarrando a barriga. O som da batalha enchia a sala. Balas, rugidos, trovões. Simba avançou, derrubando o intruso antes que pudesse recarregar. Seu rugido sacudiu as paredes. Lucas atirou novamente, acertando. O segundo homem acertou em cheio no ombro. O intruso largou a arma e fugiu para as sombras. Então veio a voz. Aquele que congelou o sangue de Helena. Ainda escondido, querido David. Ele entrou. Vista do topo da escada, seu rosto meio iluminado por um raio, seu casaco rasgado, seu sorriso puro veneno. Eu te disse, ele disse calmamente, se eu não pudesse ter você, ninguém teria. Helena ficou de pé, seu corpo, trêmulo, mas desafiador. Você já me perdeu, David. Ele riu, descendo as escadas lentamente. Você acha que pode se esconder? Atrás do seu herói? Homens como ele não salvam mulheres como você. Eles as usam. Lucas se colocou entre eles, rifle, levantado. O único que está usando alguém aqui é você. Abaixe a arma. David levantou. Sua própria arma, mirando diretamente em Helena. Afaste-se, Carter. Isto é entre marido e mulher. Lucas não. Mover.
Não mais. Relâmpagos brilharam, trovões ribombaram, e naquele segundo ofuscante, ambas as armas dispararam. O eco pairou, no ar como um fantasma. Quando a luz se apagou, David cambaleou para trás, agarrando o flanco. Lucas permaneceu firme, fumaça saindo do cano. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas sua voz era firme. Você acabou, David. No entanto, mesmo quando ele caiu de joelhos, a mão ensanguentada de David alcançou o detonador, preso sob seu casaco, e as luzes da mansão piscaram em vermelho. Por um instante, o mundo congelou. A mão de David pairou sobre o detonador, seu sorriso se alargando através da dor. Faíscas das luzes quebradas refletiam em seu olhos, fazendo parecer quase desumano. Não, gritou Helena, dando um passo à frente. Lucas apontou o rifle novamente. Sua voz era uma ordem. Abaixe isso, David. Este não é o jeito. David riu fracamente, o sangue escorrendo por sua camisa. Ah, mas exatamente assim. Se eu não puder ter a minha vida, se eu não puder tê-la, então ninguém pode ir embora. Ele apertou o botão. Um zumbido baixo preencheu o ar. Luzes vermelhas brilharam no teto da mansão. Os olhos de Lucas dispararam em direção à parede oposta, onde pequenos sensores piscantes brilhavam atrás das cortinas. C4. Ele respirou fundo. Ele ligou a maldita casa. Lucas, Alina sussurrou, com a voz embargada. Saiam, ele gritou, agarrando a mão dela e puxando-a em direção ao corredor. Simba rugiu, investindo contra David, derrubando no chão antes. Ele poderia apertar o botão novamente. O detonador voou de sua mão, deslizando pelo chão. Lucas mergulhou para pegá-lo, deslizando no mármore. Ele o pegou pouco antes de atingir a base da escada. O cronômetro do aparelho piscou 0,45. 45 segundos, Lucas disse com os dentes cerrados. Os olhos de Helena se arregalaram. Você consegue parar com isso? Talvez. Ele girou o dispositivo nas mãos, os fios retorcidos e desgastados. Azul ou vermelho? Sempre azul ou vermelho. David riu do chão, tossindo sangue. Você não vai chegar a tempo. Helena correu para o lado de Lucas, tremendo. Confie em si mesma. Ele a encarou e então deu uma olhada. Respirei fundo e cortei o fio azul. O cronômetro parou em 003. Silêncio. Lucas exalou trêmulo, jogando o detonador de lado. Está feito. Mas David não tinha terminado. Com um grito gutural, com um rosnado, ele puxou uma faca da bota e cambaleou até ficar de pé. Você deveria ter me deixado morrer, sibilou ele, avançando em direção a Helena. Antes que Lucas pudesse reagir, Simba se moveu mais rápido que o som. O leão bateu em David, fazendo bater na parede de vidro atrás dele. O impacto quebrou a janela e David caiu para trás na tempestade lá fora, desaparecendo na escuridão abaixo. Helena congelou, sua respiração trêmula. Lucas abaixou a arma lentamente. Ele se foi. A chuva caía mais forte agora, lavando o sangue do chão, levando embora os últimos resquícios de medo. Helena caiu de joelhos, as lágrimas se misturando com a chuva entrando pelas janelas quebradas. Acabou, ela sussurrou. Lucas se agachou ao lado dela, apoiando a cabeça firmemente. Mão no ombro dela. Você conseguiu. Alina. Você o encarou. Ela balançou a cabeça. Não. Nós conseguimos. Todos nós. Seus olhos se voltaram para Simba, orgulhoso apesar dos ferimentos. Do seu lado, sirenes ecoavam à distância. Luzes de emergência da polícia cortando a chuva. Clara e guardas correram para o corredor, seus rostos pálidos de choque. Lucas olhou ao redor para os destroços. O vidro quebrado, luzes piscantes, o leão de guarda ao lado da mulher que ele havia salvado. E naquele momento, quando o amanhecer começou, para se erguer sobre o céu sangrento, a verdade explodiu silenciosamente dentro dele. Ele não tinha. Acabou de salvar a vida dela. Ela salvou a dele. A manhã surgiu no horizonte, pálida e tremendo, como se o próprio sol temesse nascer após a violência da noite. A fumaça subia preguiçosamente dos destroços.
janelas da mansão. O outrora imponente salão estava marcado. Cacos de vidro brilhavam como gelo. Mármore quebrado brilhava com água da chuva e sangue. Mas no centro da ruína estava a vida. Helena aceitou-se-no. Passos, suas roupas rasgadas, seu rosto coberto de lágrimas e fuligem. Simba estava deitado ao lado. Ela, com a cabeça apoiada no colo, respirando lenta mas firmemente. Ela acariciou sua crina suavemente, sussurrando. Você conseguiu. Bravo. Você nos salvou novamente. Lucas estava por perto, falando baixinho com a polícia. Policiais circulando pela propriedade. Seus rádios emitiam atualizações, enquanto drones vasculhavam a floresta em busca de qualquer sinal. Do corpo de David. Ainda não há sinal dele, disse um policial. Sério. O penhasco, íngreme. Se ele caiu, a correnteza provavelmente o carregou rio abaixo. A expressão de Lucas era indecifrável. Procurar. De qualquer forma. Quero confirmação. O policial assentiu e se afastou. Helena olhou para cima. Sua voz. Ele realmente se foi. Não é? Lucas se virou para ela. Se não for, quem dera fosse. Apesar das palavras, não havia triunfo em seu rosto. Tom, apenas exaustão. Ele sentou-se ao lado dela, os ombros pesados com o peso da noite. Por um longo tempo, nenhum dos dois deles falaram. A chuva havia parado, substituída pelo suave zumbido do amanhecer. Os primeiros pássaros, o farfalhar distante da floresta despertando. Finalmente, Alina quebrou o silêncio. Quando você me encontrou. Noite, pensei que minha vida tinha acabado. Mas talvez ela tivesse que acabar para que algo novo pudesse começar. Lucas olhou para ela. Os cantos da boca se erguendo levemente. Talvez o destino só quisesse provar que nem todo animal foi feito para machucar. Ela sorriu, fracamente em meio às lágrimas. Você quer dizer Simba ou você? Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Ambos, eu acho. Um médico se aproximou para verificar os sinais vitais dela. A senhora deveria estar em um hospital. A senhora passou por um choque. Helena olhou para Lucas, depois para Simba. Sem hospital. Vou me recuperar aqui com eles. O médico assentiu. Os ombros de Helena. Finalmente acabou. Mas Helena balançou a cabeça. Não acabou. Ainda há uma verdade a ser contada. Lucas franziu a testa. Que verdade? Ela o encarou. Sua voz firme. Os crimes de David, o dinheiro que ele roubou, as mentiras que ele construiu. Eu não vou deixá-lo destruir a vida de mais ninguém. Lucas sorriu suavemente, a admiração brilhando em seus olhos cansados. Então nós vamos. Faça o mundo ouvir sua história. Lá fora, câmeras da polícia filmavam os destroços. A história da esposa assassinada, que sobreviveram, já estava se espalhando. Helena não se importava com fama ou piedade, apenas com justiça. Como a primeira luz plena de... O amanhecer se espalhou pelo pátio. Simba levantou a cabeça e soltou um ronco baixo e calmo. Helena olhou para o nascer do sol. Sol, e sussurrou. Nós sobrevivemos à tempestade. Lucas se levantou, oferecendo a mão. Agora vamos reconstruir o que ela tentou. Destruir. E pela primeira vez em anos, ela se levantou, não como uma vítima, mas como uma mulher renascida. 2 meses depois, o tribunal da cidade fervilhava de expectativa. Câmeras disparavam, repórteres gritaram perguntas e uma multidão se reuniu atrás das barricadas. A história se espalhou por todos os canais de notícias. Esposa que sobreviveu, o leão que a salvou e o milionário que ficou ao seu lado. Dentro do tribunal, Helena, sentada no banco das testemunhas, com as mãos cruzadas calmamente à sua frente. Ela usava um vestido creme simples, com o cabelo preso, de volta perfeitamente. Ela parecia serena, mas seus olhos carregavam o peso de tudo que ela havia suportado. David sentou-se do outro lado da quarto, algemado, rosto pálido, mas desafiador. Ele sobreviveu à queda, resgatado quilômetros rio abaixo por um pescador que havia. Não fazia ideia do monstro que ele havia salvado. Seus advogados o cercavam, sussurrando freneticamente, mas o olhar de David nunca o abandonou. Helena,
O juiz entrou. O tribunal está em sessão. Helena respirou fundo. Lucas sentou-se algumas fileiras atrás dela. Sua presença um pilar silencioso de força. Clara estava ao lado dele, segurando um pingente de cruz, e até a história de Simba se tornou parte do julgamento. O leão. Foto exibida na tela do tribunal como um símbolo da justiça divina. O promotor deu um passo à frente. Senhora Tran, você pode contar ao tribunal o que aconteceu na noite em que seu marido tentou acabar com sua vida. Sua voz era firme. Ele me disse que íamos viajar. Eu tinha 5 meses. Grávida. Pensei que ele queria consertar nosso casamento. Ela fez uma pausa, com as mãos tremendo, ligeiramente. Mas ele me levou para a floresta, me amarrou a uma árvore e me deixou lá para morrer. Suspiros percorreram o tribunal. David deu um leve sorriso irônico, murmurando algo para seu advogado. Helena continuou, com a voz cada vez mais forte. Ele não me abandonou simplesmente. Ele pegou nosso dinheiro. Dinheiro destinado à caridade para os funcionários da empresa dele e o canalizou para contas falsas. Ele me usou como escudo para seus crimes. O promotor demonstrou documentos na tela, registros bancários, transferências, a foto condenatória da abotoadura de ouro com suas iniciais. DT. O advogado de David levantou-se. Objeção. Meritíssimo. Meu cliente. O juiz o interrompeu. Rejeitado. Continuar. Senhora Tran. O olhar de Helena encontrou o de David. Você me disse uma vez que eu era nada sem você, mas eu sobrevivi sem você. Encontrei bondade, proteção e amor onde você deixou apenas dor. E hoje eu retiro tudo o que você tentou roubar. Meu nome, minha voz, minha vida. Pela primeira vez, David. A compostura dele se desfez. Seu rosto se contorceu de raiva. Você acha que venceu? Você acha? Eles vão acreditar em um mentiroso como você. Lucas se levantou de repente, segurando um pendrive. Temos gravações, disse ele com firmeza. Todas as conversas entre David Tran e sua parceira na fraude, todos os planos que ele fez para silenciá-la. O tribunal explodiu. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor Tran, o senhor é acusado de tentativa de homicídio, fraude e conspiração. A voz de David falhou quando os policiais o colocaram de pé. Você me arruinou. Os olhos de Helena estavam calmos. Não, você se arruinou. Enquanto ele era levado embora, os repórteres gritaram seu nome. Flashes encheram a sala, mas ela não olhou para eles, apenas para Lucas, que lhe deu uma. Aceno orgulhoso e silencioso. E quando o martelo atingiu uma última vez, Alina Tran não era mais. Não mais vítima de traição. Ela foi a mulher que transformou sua dor em prova e seu silêncio em verdade. O julgamento foi. Acabou. A justiça foi feita. David Tran foi condenado a 30 anos de prisão sem liberdade condicional e seu império desmoronou em poucas semanas. O homem que antes vivia pelo poder agora estava sentado atrás de grades de ferro, esquecido por todos que o conheceram. Enganado. Mas para Helena, a vida estava apenas começando de novo. Era primavera em Santuário de Vida Selvagem Carter. As árvores estavam floridas, o ar aquecido pelo perfume das flores silvestres. As crianças corriam pelos prados, rindo enquanto os animais resgatados pastavam pacificamente ao sol. O santuário, outrora refúgio privado de Lucas. Refúgio, tornou-se um lugar de cura para os outros. Um lar construído com dor, coragem e segundas chances. Helena se levantou, pelo recinto de Simba, segurando seu filho bebê em seus braços. O bebê arrulhou suavemente, suas pequenas mãos se estendendo em direção. O leão, que jazia preguiçosamente à sombra de um carvalho. Olhe para ele, sussurrou ela para o filho. É o Simba. Ele é a razão pela qual você e eu ainda estamos aqui. O leão ergueu sua enorme cabeça, seus olhos dourados encontrando os dela. Por um momento, o tempo pareceu parar. Naquele olhar, havia reconhecimento, respeito e algo mais profundo. Um silêncio, entendendo que compartilhavam a mesma história de sobrevivência. Lucas se juntou a ela, com as mãos enfiadas nos bolsos. Ele está
Estou me apegando a você também, disse ele com um pequeno sorriso. Helena se virou para ele. Ele sempre foi. Ele não. Esqueça as pessoas que ele protege. Lucas assentiu, seus olhos suaves. Nem. E eles ficaram ali em silêncio, o som do vento levando o riso dos funcionários do santuário próximo. Tudo parecia diferente agora, em paz, com os pés no chão. Os fantasmas do passado finalmente começaram a desaparecer. Helena colocou a mão gentilmente sobre seu coração. Às vezes ainda acordo pensando que estou lá atrás, amarrado àquela árvore. Então vejo a luz através da janela e lembro que a vida me deu outra chance. Lucas olhou para ela, sua voz baixa, mas firme. Você mereceu isso. Chance. Você não apenas sobreviveu. Elina. Você se reconstruiu. Ela sorriu levemente. Talvez, mas eu não conseguiria. Sozinho. Ele riu. Você tinha um leão, um milionário teimoso e um grupo inteiro. Floresta do seu lado. O riso dela era suave, genuíno. Acho que é isso que o destino. Parece quando a natureza decide proteger o que é bom. Um grupo de crianças se aproximou da cerca, acenando animadamente. Em Simba, o leão se levantou lentamente, poderoso e majestoso, antes de soltar um rugido profundo e eles ficaram ali em silêncio, o som do vento levando o riso dos funcionários do santuário próximo. Tudo parecia diferente agora, em paz, com os pés no chão. Os fantasmas do passado finalmente começaram a desaparecer. Helena colocou a mão gentilmente sobre seu coração. Às vezes ainda acordo pensando que estou lá atrás, amarrado àquela árvore. Então vejo a luz através da janela e lembro que a vida me deu outra chance. Lucas olhou para ela, sua voz baixa, mas firme. Você mereceu isso. Chance. Você não apenas sobreviveu. Elina. Você se reconstruiu. Ela sorriu levemente. Talvez, mas eu não conseguiria. Sozinho. Ele riu. Você tinha um leão, um milionário teimoso e um grupo inteiro. Floresta do seu lado. O riso dela era suave, genuíno. Acho que é isso que o destino. Parece quando a natureza decide proteger o que é bom. Um grupo de crianças se aproximou da cerca, acenando animadamente. Em Simba, o leão se levantou lentamente, poderoso e majestoso, antes de soltar um rugido profundo e suave. O som não era assustador, era protetor, orgulhoso. As crianças aplaudiram e comemoraram. O bebê de Helena estendeu a mão em direção ao leão. De novo, rindo, Lucas se aproximou. Ele não tem medo de nada. Ele tem o seu espírito. Helena olhou para ela. Filho, com lágrimas brilhando nos olhos. Não. Ela sussurrou suavemente. Ele pegou o seu. Simba deitou-se, olhos semicerrados, satisfeito. Um raio dourado de sol brilhou, através das nuvens, caindo sobre todos eles como uma bênção. Por um longo momento, houve apenas paz, o tipo que vem depois de sobreviver às piores tempestades. E naquele silêncio, Helena finalmente entendeu. A fera que o destino havia enviado não era uma maldição. Era um guardião, um lembrete de que o amor em sua forma mais pura sempre protege. Um ano se passou desde o julgamento, e a mansão que antes ecoava com medo, agora florescia com vida. As cicatrizes daquela noite haviam sido reparadas. Novos muros de vidro, jardins restaurados e o riso das crianças, onde antes havia tiros. A vida selvagem de Carter. O santuário havia se tornado algo extraordinário. Não apenas um refúgio para animais, mas um refúgio para pessoas, reconstruindo suas vidas. Helena estava na varanda, com a luz do sol aquecendo seu rosto. Seu filho, Liam, caminhava ao lado dela, segurando seu dedo com sua mãozinha. Ele tinha os olhos do pai, mas não os de David. Ele tinha o calor de Lucas, sua força silenciosa e um sorriso que podia curar feridas. Cuidado, querido, ela sussurrou enquanto ele cambaleava em direção à grama. Do pátio, Simba observou-os, seu homem brilhando como ouro na luz da manhã. Ele havia se recuperado completamente, embora a leve cicatriz em seu ombro. Permaneceu, um lembrete de coragem conquistada, não dada. Lucas se aproximou por trás, carregando uma cesta de frutas. Café.
Ele está andando mais rápido a cada dia, disse ele com um sorriso. Helena se virou, sorrindo. Ele está determinado. De onde será que ele tirou isso? Lucas largou a cesta e passou o braço em volta dela. Ombros. De nós dois. Eu diria que por um momento eles ficaram em silêncio, observando Liam perseguir uma borboleta perto do roseiras. O mundo parecia quieto, tranquilo. A dor do passado havia se suavizado em algo diferente. Sabedoria, gratidão, paz. Sabe, Lucas disse suavemente. Quando eu construí este lugar, eu pensei que fosse só para os animais. Nunca pensei que se tornaria um lar. Helena encostou a cabeça na dele. Ombro. Você não construiu isso para eles, Lucas. Você construiu isso para si mesmo. Você só não sabia que um dia seria nosso. Ele sorriu, sua mão roçando uma mecha de cabelo do rosto dela. Nossa, ele repetiu baixinho como se estivesse testando a palavra. Na língua dele. Gostei disso. A sala de jantar estava cheia de fotografias. Leões, elefantes e pássaros resgatados, juntamente com as pessoas que os ajudaram a salvar. No centro, havia uma foto emoldurada. Lucas, Helena, Simba e o bebê Liam fotografados sob o velho carvalho. Ele estava pendurado acima. A lareira, um testemunho de sobrevivência e amor. Clara entrou, com os braços cheios de papéis. Os novos voluntários chegaram hoje, disse ela alegremente. E a cidade quer financiar outro santuário no Costa. Vocês estão se tornando uns verdadeiros filantropos. Belina riu levemente. Nós apenas fazemos o que é certo. Lucas piscou. E o que é possível? Mais tarde, naquela tarde, quando o sol se pôs, eles se reuniram perto do cercado de Simba. Lucas segurou o leão em seus braços enquanto Helena alimentava o leão com um pedaço de carne. Os olhos de Simba brilhavam, seu rabo balançando em calma. Contentamento. Liam riu baixinho, estendendo a mão para a criatura enorme. Bea. Ele gritou, sua palavra infantil para Simba. Alina sorriu, com lágrimas nos olhos. Ele acha que Simba faz parte da família. Lucas olhou para ela. Ele não está errado. Ao cair da noite, eles ficaram juntos embaixo. A luz que se apaga. Não mais assombrado, não mais com medo, apenas inteiro. E nisso, em silêncio, Helena percebeu que seu lar não era apenas um lugar. Eram as pessoas e o leão que se recusavam a deixá-la morrer. Era uma tranquila manhã de outono no santuário, folhas douradas flutuando pelo pátio como fogo suave. Helena estava perto do jardim, observando Liam perseguir o rabo de Simba enquanto Lucas conversava com a equipe. A vida havia encontrado seu ritmo. Estável, pacífica, cheia de risos. Mas às vezes a paz carrega sombras. Isso, de manhã, chegou uma carta, sem endereço de retorno. A letra, nítida e familiar, fez o coração de Helena disparar. Ela abriu lentamente, com os dedos trêmulos. Dentro havia uma única linha. Você não pode enterrar o passado para sempre. Sua respiração ficou presa. Por um longo momento, ela apenas olhou para as palavras, seu pulso acelerando. Ela olhou para Lucas, que caminhava em sua direção com um sorriso que desapareceu assim que ele viu seu rosto. E Alina, o que houve? Ela lhe entregou a carta. Ele leu uma vez, depois outra, com o maxilar tenso. Esta letra é dele. É isso. Impossível, ela sussurrou. Ele está na prisão. Lucas balançou a cabeça. Homens como David sempre encontram uma maneira de alcançar além das paredes. Ele ligou para Clara imediatamente, instruindo-a a marcar 2 vezes. Segurança. O santuário entrou em confinamento silencioso. Guardas reposicionados. Câmeras. Examinou o terreno. Helena estava na varanda, segurando seu medalhão, aquele que continha a foto de Liam. Achei que fosse. Acabou. Ela murmurou. Lucas segurou suas mãos gentilmente. Acabou. Ele não pode te machucar de novo. Mas o desconforto persistia. Naquela noite, quando os funcionários foram para casa e as luzes se apagaram, Helena sentou-se perto da lareira, olhando fixamente para as chamas. Cada rangido da casa fazia seu coração disparar. Lucas a encontrou lá horas depois, enrolada em um cobertor,
com os olhos arregalados, e sem dormir. Ei, disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Você está segura? Eu simplesmente não consigo me livrar disso, ela sussurrou. E se ele encontrar outro jeito? E se ele já encontrou? Lucas enxugou uma lágrima. A bochecha dela. Então ele vai ter que passar por mim, por nós. Lá em cima, Liam se mexeu. No berço, Helena foi vê-lo, cantarolando baixinho até que ele adormecesse novamente. Ela ficou perto da janela, olhando para o pátio iluminado pelo luar. Simba andava de um lado para o outro perto da cerca, alerta e inquieto. Algo se moveu além da cerca. Árvores. Um clarão de luz, pequeno, rápido, que desapareceu num instante. Lucas, ela chamou. Sua voz baixa, mas urgente. Ele subiu as escadas rapidamente, seguindo seu olhar. A floresta além do santuário estava silenciosa. Eu vi algo, disse ela. Um reflexo como vidro. Os olhos de Lucas se estreitaram. Binóculos. Ele pegou o rádio da parede. Segurança. Temos movimento no perímetro leste. Os guardas correram para o... Cena. Lanternas varrendo as árvores. Minutos depois, um deles voltou, segurando um par de óculos quebrados. Leites. Lucas as examinou, franzindo a testa. Equipamento militar de nível profissional. Os joelhos de Helena fraquejaram. O que isso significa? Significa que alguém está nos observando de novo, disse ele. Sério. Ela olhou para fora, na escuridão, agarrando-se à moldura da janela enquanto o vento uivava através das árvores. Lá embaixo, Simba rugia alto, estrondoso, desafiador. O eco ecoou pelo vale como um aviso. E naquele som terrível, Alina sentiu-a. A verdade se instalou no fundo do seu peito. O passado não tinha acabado. Estava apenas esperando. A noite cheirava a chuva e ferro. Nuvens pairavam baixas sobre o santuário, sufocando as estrelas. Helena, parado perto da janela, observando Simba andar inquieto perto da cerca. Seu rabo chicoteava, os músculos tensos. Ele sentia isso, mesmo a escuridão retornando para terminar o que havia começado. Lá embaixo, Lucas carregou uma pistola, aquela que ele jurou que nunca usaria. Preciso de novo. A segurança encontrou marcas de pneus na estrada leste, disse ele calmamente. Fresco. Alguém cortou a rua externa. Cerca. As mãos de Helena tremiam enquanto ela segurava Liam perto. Você acha que é ele? Lucas encontrou os olhos dela. Eu sei que é. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. O tipo de coisa que vem antes de tempestades e finais. Lucas estendeu a mão para ela. Preciso que você fique no quarto seguro. Prometa-me. Ela balançou a cabeça com força. Não, cansei de me esconder. Se este for o fim, eu vou encarar. Ele hesitou, depois assentiu uma vez. Então fique por perto. Um estalo de... Um trovão ecoou pelo vale. Simba soltou um rosnado baixo. Os guardas se moveram pelas sombras, com as lanternas cortando. Arcos através da névoa. Então, tiros. Lucas girou em direção à porta. Arma. Levantado. Fique aqui. Mas Helena seguiu, agarrando Liam com força. A fumaça encheu o pátio enquanto as balas estilhaçavam o ar. Os guardas gritaram. Um deles caiu, atingido no ombro. E lá, emergindo da escuridão, estava David, ensanguentado, mas vivo. Um fantasma do homem que um dia foi. Suas roupas de prisão haviam sumido, substituídas por trajes táticos pretos. Seus olhos ardiam. Com loucura. Sentiu minha falta, querida. Ele zombou, erguendo a arma. Belena congelou. Você deveria estar morta. Mortes parou. Fraco. Ele cuspiu. Você me fez forte. Lucas se colocou entre eles, atirando uma vez. A bala raspou o braço de David. David riu, erguendo a arma novamente. Sempre o herói, né? Carter, vamos ver o quão corajoso você é quando ela se for. Antes, ele sabia atirar. Simba saltou das sombras. Uma explosão de fúria e poder dourado. O leão atingiu Davi com força, jogando no chão. A arma voou de sua mão. David gritou, lutando, cortando violentamente com uma faca.
Simba rugiu, com as garras arranhando seu peito. O som ecoou pelo vale, primitivo e final. Helena protegeu os olhos de Liam, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Simba, pare! Lucas agarrou seu arma e apontou. Anda, Simba! O leão deu um passo para o lado no momento em que David se lançou para pegar a arma caída. Lucas atirou. O tiro ecoou pela noite. O corpo de David ficou imóvel. Por um longo e pesado momento. Ninguém se moveu. A chuva começou a cair. Cair, sibilando suavemente contra a terra encharcada de sangue. Lucas abaixou a arma, respirando com dificuldade. Acabou, disse ele. Sua voz embargou. Helena se ajoelhou ao lado de Simba, acariciando sua crina. Você conseguiu. Ela sussurrou. Você nos protegeu uma última vez. O leão ergueu a cabeça, com olhos gentis, antes de se deitar novamente. Exaustos, mas vivos. Sirenes de polícia soavam ao longe, aproximando-se. Guardas se reuniram ao redor, testemunhas silenciosas. Ao fim de um pesadelo, Helena olhou para o horizonte onde a primeira luz do amanhecer começava a surgir. Ela pegou Lucas. Mão. Se foi. Realmente se foi desta vez. Lucas apertou os dedos dela. Então, vamos começar a viver de verdade. Quando a luz do sol rompeu a tempestade, Alina finalmente percebeu a verdade. O destino não lhe havia enviado uma fera a temer. Ela lhe enviará um protetor para amar. E desta vez, nada jamais a aprisionaria novamente. Então, é assim que a história termina. Que jornada, não é? Se você ainda está aqui comigo agora, significa. Algo na história de Helena tocou seu coração. Talvez sua coragem, talvez o lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, em alguns momentos, há luz esperando para retornar. A vida não é sobre evitar a dor. É sobre aprender a se reerguer depois dela. Como disse o estoico, o que está no caminho torna-se o caminho. Cada ferida, a tempestade molda quem nos tornamos. Mais fortes, mais sábios e mais humanos. Deixe a história de Helena. Lembre-se de que você nunca está realmente quebrado. Você está se reconstruindo. Você está se tornando. Se essa história te emocionou, curta, compartilhe com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje e não esqueça de inscreva-se, porque aqui contamos histórias que curam corações e nos lembram que o amor, a coragem e o destino sempre encontram um caminho de volta para casa.